Fala, holders! Bom, provavelmente se eu colocasse um top 10 de vídeos que vocês mais me pedem, esse estaria no top 10 com toda certeza. Aonde vocês podem deixar o dinheiro, qual que é o melhor lugar, por que esse é o melhor lugar, qual que é a rentabilidade, é seguro, tem liquidez? Bom, eu vou responder todas essas perguntas nesse vídeo aqui e vou falar quais que são os melhores lugares para vocês deixarem o dinheiro de vocês. Mas antes, por favor, cara, não preciso nem pedir. Deixa o like aqui que eu fiz uma pesquisa enorme, eu vou trazer tudo mastigado para você. Então deixa o like, não custa nada para você e você vai ajudar o meu trabalho a chegar ao máximo de pessoas para a gente divulgar conhecimento sobre finanças. Muito obrigado e também, se você quiser, se inscreve no canal para não perder mais nada sobre investimento. Deixando bem claro nesse vídeo que eu vou falar sobre 4 plataformas, digamos assim, que é o Nubank, 99Pay, o PicPay e também Tesouro Selic. Não é uma plataforma, por isso que eu coloquei entre aspas, mas eu vou falar sobre esses 4 modelos de renda fixa para vocês explicar quais que são os pontos negativos e os positivos de cada modelo. Bom, o primeiro tópico que a gente tem que falar que é indispensável, que é a rentabilidade. Quanto que vai me render colocar o dinheiro no Nubank, colocar o dinheiro em Tesouro Selic, colocar o dinheiro no 99Pay? Quanto que me rende? Primeiro vamos falar sobre Nubank, bancos digitais em geral. Eu coloquei o Nubank porque ele é o maior banco digital da América Latina, mas pode ser qualquer banco, praticamente qualquer banco rende a mesma coisa, que é 100% do CDI. Mas quanto que isso significa? Muitas pessoas me perguntam quanto que significa 100% do CDI, porque essa é uma linguagem que não é usual, a gente não usa no dia a dia, então muitas pessoas não sabem o que significa 100% do CDI. Então eu vou te explicar e você nunca mais vai esquecer o que significa 100% do CDI. Basicamente, o CDI ele replica a taxa Selic. A taxa Selic é aquela taxa básica de juros que você já com certeza ouviu falar no Jornal Nacional e etc. Bom, a taxa Selic está em 9,25, se eu não me engano, vou estar aqui colocando na tela. E, bom, o 100% do CDI, ele tenta replicar essa taxa Selic e abaixa só um pouco, ele coloca um pouquinho mais baixo. Então, o Nubank está rendendo em torno de 9,15% ao ano. Então, é esse o rendimento que você vai ter do seu dinheiro. Então, você coloca R$1.000 lá e ele vai render 9,15% ao ano. Logicamente que essa taxa Selic tende a aumentar, porque a gente está num momento complicado, inflação alta e etc. Então a taxa Selic vai aumentando cada vez mais. Para o governo conseguir controlar essa inflação é algo mais complexo, mas enfim, o Banco Central já disse que quer aumentar essa taxa Selic, então não é uma taxa que fica fixa, a cada 45 dias eles revêem essa taxa, então essa taxa tende sim a aumentar, mas por enquanto está rendendo 9,15% ao ano. Isso é um 100% do CDI. Tranquilo? Bom, para facilitar para vocês, eu deixei aqui no primeiro link uma planilha, cara. E eu não vou tomar 100% dos créditos para mim, tá bom? Essa planilha, ela é baseada na planilha da Nath Arcuri, lá do Me Poupe. Peguei a planilha dela e dei uma modificada porque estava muito desatualizada, porque eu acho que o vídeo que eu vi dela é de 2 ou 3 anos atrás. Então, logicamente, que o mercado ele muda muito rápido, então estava desatualizada. Eu trouxe atualizada para esse vídeo. Se vocês quiserem baixar, é o primeiro link aqui da descrição. Mas saibam, foi a equipe dela que fez essa planilha sensacional que facilita muito a vida de quem está começando para entender quanto que vai render o dinheiro no longo prazo. Bom, vocês estão vendo aí na tela esse aqui, ó, Nubank, 100% do CDI. Eu coloquei aqui certinho. Coloquei a taxa Selic, ó, 9,15% ao ano, rendendo 100% do CDI, que é o que eu tinha explicado. Então eu coloquei um exemplo. A gente vai deixar R$100 rendendo no ano. Quanto que vai render? 9,15%. Em 2 anos, 119,14. 5 anos, 144. Lá para 20 anos, ou seja, se você não investir nada, você deixar aqueles R$100 iniciais, esses R$100 vão se tornar R$576,07. Não é muito, mas você vê os juros compostos trabalhando no longo prazo, né? Mas logicamente, se você só investir R$100, o que é bem difícil, né? Por que você só vai investir R$100 e vai deixar ele lá parado? É muito melhor que você invista sempre em renda fixa, sempre em renda variável e vá fazendo essa diversificação aos poucos e sempre reinvestindo, né? E bom, vocês já estão tomando um spoiler aí, né, dos outros aplicativos, mas basicamente vocês podem ver que o Nubank é a linha azul. Vocês podem ver que ele perde praticamente para todos os outros 2 aplicativos, né? Ele acaba perdendo e fica ali embaixo, né? Eu não coloquei Tesouro Selic aqui, eu vou explicar o porquê, é porque a taxa dele varia um pouco, né?
mas dá para ter ideia do que eu tô falando, e vocês veem que o Nubank acaba perdendo pro PicPay, pro 99Pay, que eu vou falar deles agora. Bom, como vocês estão vendo aqui, o PicPay ele rende 110% do CDI, ou seja, ajustando, ele rende 10% a mais que o Nubank, ou seja, ele rende 10,065% do CDI. É pouca coisa, mas se você for ver no longo prazo, dá uma diferença. O PicPay, se você não sabe o histórico dele, ele rendia 210% do CDI. Pois é, ele chamava muita atenção com esse CDI exorbitante e depois ele foi regredindo cada vez mais. Depois ele rendia 150, depois 130 e agora 110, porque é difícil manter essa taxa de CDI. Mas enfim, falando do grandioso, do campeão de rentabilidade que tá todo mundo falando, 99Pay. Pois é, a taxa Selic está nos absurdos, está exorbitante e eles estão servindo um banquete de taxa Selic aí de CDI de 220%. Pois é, se você fez as contas de cabeça, pois é, dá mais de 20% ao ano, que é uma taxa bizarra. Ó, eu fiz as contas aqui, se você investisse R$100, em um ano você já teria R$120. Bom, em 20 anos, investindo somente R$100, você teria R$3.917,69, o que é bizarro, mas vamos explicar o que acontece aqui. Por que o 99Pay está com uma taxa tão alta de rentabilidade? Você tem que entender que essas rentabilidades, elas não ficam no longo prazo, como eu estava explicando do PicPay. É só uma taxa para te chamar a atenção. Esses bancos querem o seu dinheiro, eles querem que você invista com eles, eles querem que você deixe ali na carteira. Então, não importa se eles vão ter que perder um pouco do lucro para te ganhar. Então por isso que é muito bom você escolher essas opções. E o 99Pay está dando essa rentabilidade exatamente por isso, para te comprar, para te trazer para o banco deles, para você colocar seu dinheiro lá. Bom, agora falando do Tesouro Selic. Como eu disse, eu não coloquei lá naquele infográfico, né, naquela parte lá do Excel, mas basicamente o Tesouro Selic é bem simples de entender. Ele pega aquela taxa Selic que eu acabei de explicar, ela está em 9,25, e pega mais uma mixariazinha e implementa ali. Então você vai ter o rendimento da taxa Selic mais 0,00 alguma coisa, entendeu? Então você vai ter o rendimento da Selic mais alguma coisa. E já adiantando que esse é o investimento mais seguro de todos do Brasil. Nós investidores consideramos esse um dos investimentos mais seguros, né? Tesouro Direto em geral é um investimento muito seguro porque você empresta dinheiro para o Estado, né? Então, depois que todas as empresas quebrarem, o Estado quebraria, né? Então você tem todo um monopólio antes de quebrar, depois o Estado, né? O Estado, teoricamente, seria o último a quebrar. Então, a forma mais conservadora que você pode investir é em Tesouro Direto. No caso, Tesouro Direto seria a categoria de investimento que Tesouro Selic está dentro de Tesouro Direto, tá bom? Eu já expliquei isso em outros vídeos, se você quiser dar uma procurada aí no canal para você entender melhor sobre renda fixa. Então no pod sobre rentabilidade, ficamos em primeiro lugar disparado 99Pay, segundo lugar PicPay com 110% do CDI, terceiro lugar ficamos com Tesouro Selic, porque ele rende a Selic e um pouquinho mais, e por último, Nubank, rentabilidade bem mediana na faixa de todos os bancos digitais, que é o padrão deles, 100% do CDI. Agora falando de segurança, como eu já estava explicando, o Tesouro Direto é o lugar onde você vai investir e vai ser a maior segurança do país inteiro. Então não tem como ganhar do Tesouro Direto. Mas também bancos digitais têm uma segurança muito grande, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é basicamente uma instituição que vai te garantir R$250 mil investidos, ou seja, até R$250 mil que você tem dentro desse banco digital, se esse banco quebrar, você tem esse dinheiro garantido. Então pode ficar tranquilo, pode investir, que é seguro sim. Agora, 99Pay e PicPay não tem esse seguro FGC, então é um pouquinho mais arriscado. Logicamente que hoje em dia bancos são muito mais seguros do que antigamente, por causa que alguns bancos quebraram, etc. Novas normas foram criadas, novas regras foram criadas, então a segurança é muito maior, mas você tem que entender que 99Pay e PicPay tem sim um risco maior do que Nubank e Tesouro Selic, tá bom? Sempre lembrando aquela máxima do mercado, se você tende a uma rentabilidade maior, logicamente que o risco é maior. Você pode ver naturalmente isso, por exemplo, porque criptomoedas estão fazendo milionários do dia para noite. São de extremo risco, literalmente. Por isso
que a rentabilidade é tão grande. A bolsa de valores, por exemplo, comparada a criptomoedas, é bem menor, né? Você não vê uma ação todo dia disparando, mas você vê uma criptomoeda rendendo 7, 8 mil por cento todo dia aí disparado em várias exchanges. Bom, no pódio então ficamos com primeiro, Tesouro Selic, segundo, Nubank, terceiro, PicPay, porque é uma plataforma que está há mais tempo no mercado, então eu coloquei ela em terceiro, e por último, 99Pay, que é bem recente, foi criada bem recentemente, então a gente coloca em quarto lugar no pódio. Bom, agora falando sobre liquidez, pois é, se você não sabe, liquidez é basicamente o seguinte: você tem um ativo, você comprou lá uma ação, sei lá, da Ambev, né? Então você comprou uma ação da Ambev por 10 reais e do nada aquela ação ela está sendo cotada a 15 reais. E você fala, cara, eu quero vender essa ação, mas a liquidez é muito pequena, poucas pessoas estão querendo comprar aquela ação. Então a gente fala que a liquidez é pequena, você não vai conseguir vender, você vai ter complicações para vender aquela ação daquela empresa, você vai demorar alguns dias para poder vender. Isso é falta de liquidez. Ou seja, não adianta nada você ter o máximo de segurança, o máximo de rentabilidade, mas na hora que você mais precisa, no final de semana lá que você passa um perrengue lascado, você precisa vender o negócio e você não consegue. Eu nunca entendi isso do mercado, falar que o Tesouro Selic é a melhor forma de liquidez, etc. Pra mim, opinião sincera pra vocês, eu prefiro não comprar ativos que são D+1, que é basicamente você vende, né, no dia e no outro dia ele vai te liquidar, vai te trazer aquele dinheiro. Eu prefiro não fazer isso, porque são dias úteis, você só pode fazer essa efetuação, né, esse processo em dias úteis. Emergências não esperam dias úteis, cara, elas acontecem no final de semana, no feriado, por isso que eu não vejo sentido algum, muitos players gigantescos no mercado sempre ter atenção a falar que Tesouro Selic, Tesouro Direto em si é a melhor forma de reserva de emergência. Na minha opinião, eu discordo totalmente. Reserva de emergência, você pode perder sim um rendimento maior, mas é melhor você ter aquela liquidez instantânea, por exemplo, de um banco digital como o Nubank. Ou seja, todos os bancos que eu disse aqui, Nubank, 99Pay e PicPay, eles têm liquidez diária. Se você quiser sacar de madrugada, se você quiser sacar num domingo de madrugada, você vai conseguir sacar normalmente. O dinheiro é seu, não fica preso, então pode ficar tranquilo adiante a isso. Mas Tesouro Selic, pelo contrário, você vai ter bastante complicações para sacar aquela grana. Então eu, melhor ação, Vitor Holder, não colocaria minha reserva de emergência nunca num Tesouro Direto. Desde que eu invisto, eu nunca coloquei dinheiro em Tesouro Direto como reserva de emergência, mas sim talvez com reserva de oportunidade, às vezes talvez faça um pouco de sentido para você deixar um pouco mais para o longo prazo e para ter um rendimento melhor, mas enfim, eu não coloco minha reserva de emergência em Tesouro Direto de forma alguma e, bom, se você quiser colocar, tudo bem, fica por conta em risco, é uma experiência minha e eu não curto colocar em Tesouro Direto. Mas então no pódio, em primeiro lugar, ficamos tudo junto, Nubank, 99Pay e também PicPay. E em segundo lugar ficamos, logicamente, com Tesouro Selic, que a liquidez é D+1. Mas aí você pode estar falando, Vitor, você falou, mas em que lugar que eu coloco meu dinheiro? A resposta é... depende, cara. Depende muito do seu propósito, do que você quer fazer, o tanto de tempo que você quer deixar aquela grana parada. Então eu te dei o caminho. 99Pay, rentabilidade absurda, segurança mais ou menos, né? Não é aquela segurança do Tesouro Selic, mas a segurança não é tão baixa assim, que é um risco enorme, mas também não é um risco baixo. Então fique atento a essas percepções do mercado. Então você escolhe Nubank, que você tem uma segurança enorme, uma rentabilidade até que padrão, e você tem aquela liquidez diária. Então se você vai precisar desse dinheiro a qualquer momento, eu indicaria o Nubank, por exemplo, se você não se importa em ter uma rentabilidade menor do mercado, a padrão do mercado, né? Só para você suprir aquela inflação ali, e ainda você vai acabar perdendo, porque a inflação tá na casa de 10% aí, né? Então você vai perder a inflação, mas você vai corrigir bem pouquinho ali, você vai perder a casa de 1 a 2%, mas vai ser o suficiente pelo menos para você não perder tanta grana assim. Então, resumindo, depende do seu propósito. Você escolhe entre 99Pay, PicPay, etc. Tem outros players no mercado para você colocar? Tem sim, tem outros bancos digitais que talvez até tenham um pouco mais de CDI. Por exemplo, você pode colocar no Nubank e deixar o dinheiro preso.
eu não indicaria, porque se você precisa daquele dinheiro, é uma reserva de emergência, ele tá preso, cara, não tem como você tirar. Então eu nunca colocaria no Nubank, prenderia o dinheiro lá, não vale a pena. Você tem rentabilidades muito melhores no mercado e o dinheiro não fica preso. Então eu não colocaria, mas fica por sua conta em risco, cara. Investimento é o que você quer fazer com o seu dinheiro. Você estuda e você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Eu só te dou o caminho aqui e te ensino o que eu sei sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos. Mas no final é você que escolhe o que você vai fazer com o seu dinheiro. Bom, cara, curtiu esse vídeo aqui? Deixa o like e comenta. Aonde você deixa o seu dinheiro? Eu quero saber, sinceramente eu quero saber. Vamos conversar aqui nos comentários, vocês estão interagindo pouco aqui comigo. Então comenta que eu quero saber, eu quero conversar com vocês. E, como de costume, cara, bora lá investir!